aos Conselheiros do Sucesso. E hoje, de um formato diferente, presente aqui com os nossos Conselheiros do Sucesso. Ainda faltam alguns que não puderam estar no dia de hoje na gravação, mas com certeza estará ali dando orientações para vocês nos nossos blocos dos Conselheiros. Dessa vez, a partir desse mês, nós vamos colocar um debate dos Conselheiros. Para você que também tem dúvidas, para você que também está passando por situações que quer uma orientação de cada conselheiro aqui no seu segmento, e eles também passam, viu, como empresários. Então, nessa mesa aqui nossa, né, nesse debate, com certeza nós vamos trazer muito conhecimento e algo que também possa te ajudar aí em casa. Então, pega a caneta, pega papel e já anota tudo que nossos conselheiros vai deixar para vocês de experiência. Bem, vamos para a apresentação. Alguns já conhecem, né, os blocos dos conselheiros ali no individual. Para quem não conhece, eles vão se apresentar agora para vocês. Vamos começar com o nosso conselheiro Leandro. Sou Leandro Moreira e o meu bloco é Parcerias Lucrativas no Digital. Ótimo. E pensou em escalar, gente? Pensou em vender? É o Leandro. Não tenha dúvidas. Vamos lá para o nosso querido conselheiro Hugo. Olá, Márcia, tudo bem? Olá, conselheiros todos. Sou Hugo Madeira, sou planejador financeiro, especialista em investimentos. Trabalho já há 20 anos no mercado financeiro e hoje atuando de forma independente. E olha, de verdade, já me ajuda bastante com as orientações do Hugo. O Hugo, no financeiro da Solarian, também está dando as mentorias para os nossos assessorados e é fantástico. Então, antes da gente dar passos maiores, temos que planejar e está aqui também para ajudar. Estamos aqui do meu lado também o Felipe. Oh, que prazer, Marcia. Prazer estar aqui com você. Você que é em tecnologia. Esse menino, pensa num crânio, gente. É o Felipe. Bom, Márcia, prazer imenso estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe. Tenho 30 anos, já trabalho com tecnologia há 15 anos, sou especialista em tecnologia, sou empreendedor na área de tecnologia também e consultor. Então já sabe onde está. Está com problema aí na sua empresa na parte de tecnologia? Está aqui o Felipe para te ajudar. E ao lado do Felipe está o doutor Ayrton. Tudo bem, doutor? Doutor Ayrton tem especialidades dele, vai ajudar inclusive à sua disposição do seu trabalho. Apresentar você para eles ali também. Eu sou ginecologista, eu sou pós-graduado em nutrologia. Eu trabalho basicamente com reposição hormonal masculina e feminina e emagrecimento. Então já sabe, né? Doutor Ayrton vai te ajudar no seu dia a dia, na sua saúde, em tudo que você precisa para produzir ainda mais. E ao lado do doutor Ayrton está o nosso super doutor Hugo, nosso neurociência. Vamos lá, gratidão a todos os conselheiros de sucesso que estão aqui hoje, a você, nosso super público que está nos acompanhando aqui já há várias semanas. Eu sou o doutor Hugo Felipe, sou mentor, psicólogo clínico e neurocientista clínico, estou há 20 anos na área de desenvolvimento humano e estou aqui para contribuir com o meu quadro, junto do Conselheiro de Sucesso, de Neurociência e Negócios. Obrigada, doutor Super Hugo, nosso neurocientista fantástico também. Depois nós vamos deixar aqui na edição para vocês o Instagram de cada um deles, que vocês possam seguir também, além da parte dos blocos, que logo mais vai ter mais orientação para vocês. Bem, no debate, meus conselheiros, no debate de hoje nós vamos colocar para eles também entenderem o que chega para vocês de forma mais constante, de problemas dos clientes para vocês, ou pacientes para vocês. Vamos lá. O que mais chega para ti, Leandro? Olha, Márcia, para mim, o que mais chega são lançadores de infoprodutos ou donos de agências, urgências que estão começando, que têm muita dificuldade em fechar parcerias com bons especialistas, recebendo antes de começar a trabalhar. Normalmente eles trabalham 2 meses, 3 meses, rezam para aquele lançamento daquele infoproduto dar certo e depois, quando dá certo, depois de 3 meses, ele recebe alguma coisinha e ainda assim o especialista normalmente vai embora. Então essa é a maior dor do público que me procura. Tenho certeza que tem gente ali dentro pensando, é para mim essa resposta aí. Então, com certeza está aqui para a sua solução. E você, Hugo? Acho que a principal dificuldade das pessoas é entender a importância de se organizar financeiramente, né? A gente vive em um país que não tem uma cultura de educação financeira e às vezes a gente acha que é só a pessoa que não tem uma educação no geral, mas a gente percebe que principalmente pessoas que ascendem profissionalmente e atingem um sucesso profissional, elas não vêm acompanhando aquele cuidado com as finanças. Então as pessoas, às vezes, que mais crescem financeiramente, acabam se endividando, o acesso a crédito fica mais fácil, então elas acabam criando aquela bola de neve financeira, de dívidas, né? E acabam entrando a fundo, às vezes, numa dificuldade que ela sozinha não consegue. E aí, então a gente tenta trazer, desde a base, educação financeira para as pessoas, mas aquele plano de realmente a pessoa entender que começa agora, só que é tudo a longo prazo. Sim. Nada é para ontem, então é um trabalho que realmente te leva, às vezes, para a vida toda. Quando a pessoa entra, ela entende que ela tem que ter esse tipo de trabalho para a vida toda. E algo bem interessante do Hugo colocar isso, porque hoje a mocidade aí está até mais esperta para isso, né? Mas na nossa época, já revelando idades aqui, né? Não
tínhamos essa educação financeira, nem na escola, nem em casa. Né? Exatamente. E quantos erros até nossos pais já tiveram por não ter essa educação financeira. Exatamente. Às vezes a gente percebe que os pais até têm a educação para eles, mas transmitir isso para os filhos é muito difícil. Porque eu mesmo falo pela minha mãe, ela, vamos falar, há anos atrás, ela falava assim, você tem que guardar R$100 todo mês. Beleza, você não sabe para que serve aquilo. Sim. Aí você não leva a sério. Hoje, quando a gente trabalha e fala de educação financeira, a gente realmente cria um objetivo financeiro para a pessoa. Então, fala assim, por que você está guardando dinheiro? Simplesmente guardar? Não, você está guardando para o teu futuro, para uma segurança, desde atual com uma reserva de emergência até o futuro da aposentadoria. Sim. E a forma também de educar os filhos para que leve a continuidade do legado, que às vezes o pessoal quer um império ali, uma empresa grande, mas o filho às vezes não dá continuidade naquilo, né? Então essa educação de levar adiante aquilo que ele criou, porque isso que ele cria é importante, ele às vezes tem funcionários, tem pessoas que dependem daquilo ali, então ensinar ele a transportar aquele legado para o filho dele. Isso é um planejamento, né? Exatamente. Felipe, vamos lá, falando em planejamento, dentro da tecnologia, o que mais chega para ti de dificuldade? Legal, Marcia. Bom, hoje a maior parte dos meus clientes, eles sofrem com a dor de criar um produto, né? Então, por onde começar? Eu vou recrutar pessoas de tecnologia e internalizar na minha empresa? Eu vou contratar uma fábrica de software para desenvolver o meu produto? Qual o custo médio eu devo ter para um produto que eu vou lançar no mercado? Em quanto tempo eu devo ter o CAC desse produto? Né? Ou então, por onde eu começo? O que seria um conceito de produto mínimo viável? Qual é o mínimo entregável para o meu cliente final ali na ponta? Todas essas são dúvidas do empreendedor hoje na hora de criar o seu produto. E até baixo aquilo que o Leandro colocou, né? O que chega para ele também é como iniciar esse produto no digital. Né? E isso realmente, hoje o mundo é digital, né, Leandro? Sim, com certeza, com certeza. Aquele que não evoluir junto fica para trás, né? Então, por um lado, tem as pessoas que já estão no mercado, que me procuram, especialmente lançadores, mas também especialistas que têm muito conhecimento e às vezes não sabem como empacotar esse conhecimento e vender na internet. Porque muito se fala que a internet realmente é linda, maravilhosa, mas se fosse fácil, todo mundo faria. É simples, mas não é fácil. Exatamente. E a inteligência artificial, Felipe, você acha que vem agregar toda essa tecnologia? Sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial hoje é um grande aliado quando a gente fala em automatizar processos, né? Uma dor que o empreendedor também traz muito para mim hoje eu não tenho um processo bem definido na minha empresa, eu não tenho uma massa de dados de qualidade. Isso é fundamental para que a inteligência artificial trabalhe em conformidade com o propósito do empreendedor. Ótimo, então veio para somar, né? Perfeito. Doutora Ayrton, o que acontece no seu consultório, o que mais chega para ti ali de algo de mudança que eles buscam, né? Eles te buscam para uma mudança para melhor. Na maioria das vezes as pessoas, eu ouço todo mundo falar em todas as áreas que o barato sai caro, mas as pessoas não aprendem. Aí chega para mim, eu usei Ozempic, mas eu não emagreci. Eu comecei a usar um esteroide que o professor da academia me deu, mas não deu resultado. Então, o que mais chega para mim é isso. Na realidade, é a coisa mal feita. Sim. Se eu preciso de um serviço de informática, ou se eu preciso vender um produto, eu tenho essa cultura comigo, eu fui criado assim, eu vou atrás do profissional especialista nisso, e não eu, que sou médico, tentar fazer algo que não é da minha área. Então, assim, é o que mais aparece para mim. E é assim, quanto mais as pessoas falam, não adianta, aparece todo dia. Então, não se automediquem, não acho que vocês são médicos, eu não tenho o seu dom, gente, cada um tem a sua área, respeitem as áreas que com certeza você vai evoluir muito mais, né? E corretamente. E você, doutor Hugo, nosso super Hugo, conte um pouco mais o que parece para você, porque hoje, no mundo que nós vivemos, né, super Hugo, a mente, né, o lado emocional, o que mais precisamos de ajuda está aí também no nosso neurocientista. Vamos lá, Super Márcia e todos os conselheiros de sucesso. A maior busca que eu tenho hoje em consultório é para superar as questões da depressão e da ansiedade. São os dois mal da humanidade já há 5 anos, desde que começou a pandemia. Então, isso acontece muito para as pessoas que estão ainda passando pela síndrome pós-Covid também. Né? O pessoal que tomou vacina, que ficou isolado, né? O excesso de tudo no online. Né? As pessoas pegaram meio que asco, meio que repulsa de fazer hoje as coisas mais focado tudo como foi naquele período no formato online. Tanto que os eventos, as palestras, hoje tá voltando os lançamentos de livros, né? O livro não só digital, mas como o livro físico em papel, tá voltando tudo para o presencial. Por quê? Porque as pessoas, né, cansaram de ficar fazendo tudo sozinho, tudo sozinha. Então isso gerou uma solidão eletrônica, por exemplo, né? Uma solidão pelo excesso do uso indiscriminado das redes sociais como um todo. Se você que está em casa não sabe, até o Waze é uma rede social.
O grande benefício dele é o GPS, é a localização. Mas se você logar na conta, você interage com todos que estão ao seu redor, inclusive no trânsito. Verdade. Então, o excesso, tudo em excesso faz mal, tá? Então, a maior busca é isso, se superar e tentar voltar às questões tradicionais do dia a dia, que é voltar a fazer tudo em família, voltar a fazer tudo frente a frente ali com as pessoas. Ótimo, e é fato. Isso aí ativa, às vezes, até um gatilho da pessoa estar em casa e estar gastando. Então, entra um pouco da minha área, da Também pessoa entra. estar gastando, por estar em casa, quem não teve aquele vício ali, olha ali, abre um aplicativo de compra e gasta. E o que as pessoas gastam é realmente nas pequenas despesas, o iFood todo dia, ou a comprinha pequena, isso engatilha muito fácil ali a pessoa. Olha que interessante isso que o Hugo trouxe, né? Meu super xará aqui. Isso está ligado, Hugo, e todos vocês estão em casa, a sintomas pré-depressivos ou já uma depressão crônica e muito das questões também da ansiedade, porque acaba comprando ali por impulso. Exatamente. E aproveitando essa orientação que foi dada pelo Hugo e também pelo Super Hugo, vamos aproveitar os temas que nós abordamos aqui, o que cada um de vocês já passou por uma situação, como o Super Hugo colocou ali, sobre a questão do Covid, pessoas que tiveram situações dentro de casa, ou mesmo pessoas que se automedicaram e fizeram errado, a tecnologia, pessoas que tiveram dificuldades com isso, e ainda estamos na evolução, né, na tecnologia que é muito rápida. Eu gostaria que vocês, conselheiros, colocassem um pouco sobre isso também. Claro. Para o digital, para esse mercado digital, de infoprodutos especialmente, a pandemia ela acelerou mais ou menos uns 10 anos do que aconteceria. Porque até quem tinha algum certo preconceito com o digital, era a única opção, viu como única opção. Só que isso, né, como o Dr. Super Hugo trouxe, inevitavelmente trouxe muitos efeitos colaterais, né? Então, e inclusive para o mercado digital também. Muita gente entrou para esse mercado, vendo como uma única possibilidade, onde a gente ganhou muito dinheiro nesse período, mas isso fez com que o nosso mercado digital aqui no Brasil evoluísse uma velocidade muito grande. Então, na mesma velocidade que as pessoas entraram, muitos já saíram também, porque o mercado se profissionalizou muito, o que seria em 10 anos, em apenas 2. Isso é verdade, uma aceleração e foi muito rápido mesmo. Muito rápido. Sentimos isso, para acompanhar foi uma loucura. Essa mudança trouxe até o hábito de home office, né? Só que às vezes a empresa também não estava preparada para o home office, então a gente vê muitos empresários ali reclamando desse tipo de trabalho porque não traz o mesmo resultado do trabalho presencial, e a questão talvez até dessa interação gera essa falta de empenho e gera algumas depressões assim. Então as pessoas trazem de volta o trabalho, tira do home office para o local, para até que as pessoas interajam e eles percebem que esse desempenho profissional deles junto tem aquela troca de conhecimento, tem aquela troca de ajuda que no home office não tem, né? É solitário, né? Exatamente. Um ponto que é bem legal ressaltar também, Márcio, falando aí de tecnologia, e também conecta muito com o que o Super Hugo comentou aí conosco, o que acontece é o seguinte, né? A gente pega aplicativos como Instagram, né, que tem sido cada vez mais utilizados, principalmente depois da pandemia, como uma forma da pessoa que está ali conectada trabalhando ter uma rota de fuga ali, num momento de relaxamento mental. E aí o que acontece, né? Por que as pessoas ficam com a cara grudada nas redes sociais? Porque a cada scroll que é dado no Instagram, é produzida uma novidade. E com isso, o cérebro libera um neurotransmissor chamado dopamina, né? E a famosa dopamina barata. E o que tem acontecido muito é que as pessoas, né, algumas pessoas sabendo disso, têm me procurado, né, para que a minha empresa desenvolva softwares que produza esse efeito na cabeça das pessoas, para que as pessoas fiquem vidradas ali de fato no aplicativo e consumindo aquele conteúdo até chegar na compra. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Super Hugo, né? Até que ponto a gente pode levar isso, tomar isso como verdade e em parâmetros éticos, qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá, excelente questão. Isso eu vejo como profissional e de forma ética até muito perigoso, tá? Porque a função das redes sociais, quando foram criadas há quase 30 anos atrás, era só para encurtar as distâncias de pessoas que tinham estudado junto, que moraram próximos, né, e que estavam em outros países. Então, reconectar pessoas que estavam distantes de forma econômica e de forma ágil e rápida, né, e amenizar as questões das distâncias e da saudade, por exemplo. Mas é aquilo, tudo que é utilizado de forma indiscriminada aqui, quando eu uso o termo, é de forma sem responsabilidade, é sem saber o efeito ativo, sem saber o efeito nocivo disso a nível de parâmetros neuroquímicos no cérebro. Assim como foi falado da questão do hormônio da dopamina, que gera ali, eu até falei rápido aqui, né, uma dopamina express. Então, a dopamina em excesso
está gerando processos enxaquecosos, está gerando processos de irritação no cérebro número 1, que é o nosso intestino, que é daí que está em evidência a síndrome do intestino irritável, que é o SII. Também o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, que se confunde com a ansiedade, com o pânico e síndrome do pânico. Entende? Então, se tomarmos aqui agora, todos os conselheiros, se o pessoal da equipe técnica trouxer aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, trouxer 60 litros d'água, e os 6 aqui tomar 10 litros d'água cada um agora, nesse exato momento nós vamos parar de falar e nós vamos vir todos a óbito. Ah, mas água é saudável? Tá, mas em excesso a água, o organismo não está preparado para você consumir 10 litros d'água de uma vez. Então nós temos que filtrar muito as informações que estão vindo na internet, assim como o Dr. Ayrton já falou nos blocos dele aqui, ao longo de todos os nossos programas, né, e o que ele já falou um pouco aqui hoje. Tem que ser feito tudo com forma ética e com muita responsabilidade. Então busquem os profissionais especializados para te dar orientação. Nunca faça uma automedicação. O excesso de cafeína, por exemplo, que vem não só do café, mas de algumas medicações, podem gerar alguns distúrbios, alguns transtornos, e você chega em qualquer lugar aí, você compra e toma, não vão ficar falando marca aqui, e você pode ter problemas. Então, é muito complicado esse exemplo que foi dado, né, que procuram para fazer um software, um aplicativo, onde a pessoa fica ali grudada, vidrada. Isso é uma forma antiética de quem está procurando, né, para que o público fique preso. Olha o nome da expressão. O público fica ali no scroll ou no swap, né, que é aquele movimento para cima, e cada vez que a pessoa gira ali a tela para cima, parece que ela vai entrando naquele mundo do faz de conta, aquele mundo de ilusão, e aí a ansiedade, a depressão vai tomar conta, vai baixar níveis de hormônios, onde o Dr. Ayrton vai explicar com grande propriedade para todos vocês aqui, e isso gera também a procrastinação. Procrastinação e autoprocrastinação, sabotagem e autossabotagem. E complementando o que o Xará falou, das finanças, até o pessoal das empresas, né, o home office, ninguém estava preparado para tudo isso que aconteceu nos últimos 5 anos. E dentro de um efeito pandêmico, gente, tudo vai levar, qualquer efeito pandêmico, ele tem uma durabilidade de uma década. Então nós estamos iniciando o 5º ano ainda, nós estamos em 2025. Tá? Então, tudo em excesso vai fazer mal, nós temos que sim, olhar para as questões éticas e profissionais e no trabalho, a questão do home office de forma também indiscriminada, também de forma aleatória, gerou muito burnout, né? Que isso é muito o falar excesso agora, né? do estresse ali oxidativo nas células, que prejudica os nossos rins, que não consegue filtrar tudo, vai começar a acumular gordura no seu fígado, sua vesícula vai travar, seu intestino vai travar e você vai ficar com aquele efeito de zumbi. E aí, você consegue melhores produções no seu dia a dia, independente da área que você atua? Reflita mais sobre isso. E até é importante colocar sobre essa questão. Outro dia a gente estava conversando, eu e o Dr. Ayrton, falando justamente do Ozempic, que foi um boom na internet, e as pessoas começaram a buscar, sem, né, a avaliação médica, sem a receita médica, porque na internet estava falando que era bom. Fala um pouquinho sobre isso, Dr. Ayrton. Eu só queria puxar um gancho na pergunta dele. Para mim, o que acontece com as mídias sociais hoje é a mesma coisa que acontece quando uma pessoa come açúcar. É o mesmo efeito que a como é que fala? Que a heroína causa, ou que a cocaína causa na fenda sináptica. Então, assim, é um vício. Na realidade, isso acaba se tornando um vício. E a gente acostuma, o seu organismo acostuma, a sua fenda sináptica acostuma com aquela quantidade de neurotransmissor, que se de repente essa quantidade cai, você sente a necessidade de mais. Então, assim, o doce vira algo vicioso e vai agir justamente na serotonina, que vai ter um efeito parecido com a dopamina. Tem um efeito excitatório. E você se acostuma com aquilo. E a partir do momento que você fica sem, você entra em abstinência. Agora, com a sua pergunta com relação ao Ozempic, eu vejo que é mais assim, eu não sei se é uma coisa do brasileiro, entendeu? Aquela coisa de querer pular etapas, aquela coisa do jeitinho brasileiro, não, eu não vou pagar eu vou economizar. E assim, é uma medicação cara, sim, entendeu? Bem caro. E assim, eu já, todo dia, chega pra mim, eu usei Ozempic e não aconteceu nada, eu usei Ozempic e não aconteceu nada. E eu já tratei de paciente que já emagreceu 25%, 30% do peso. Então assim... Teve acompanhamento, né? Outra coisa. Eu acho que a partir do momento que ela quer pular etapas, eu acho que não tem tanto comprometimento. Exato. Uma pessoa que chega lá, que vai no meu consultório, eu peço uma série de exames para ela vai ter um certo trabalho com realizar todos os exames, ela está mais focada naquilo. E aberta para ouvir, né?
eu consigo, né, junto das tecnologias que eu trabalho hoje, eu me tornei um investigador da mente humana, do corpo humano. Então, complementando o que o Dr. Ayrton trouxe agora. Tem gente que já fez tratamento, lá junto do acompanhamento ético profissional dele, junto ao Ozempic, teve resultados e bons resultados. Mas a maioria chega lá e não consegue ter resultado. Por quê? Porque o organismo está cheio de metais pesados, está cheio de toxinas, e aí não é a medicação XYZ que não está funcionando ou não funcionou. Às vezes nem a água vai funcionar. Se você tiver com excesso de gordura no fígado, se você está com excesso de metais pesados no seu corpo, na sua corrente sanguínea, se a sua vesícula parou de produzir a bilirrubina, a biliverdina, que auxilia no processo digestivo, você, aqui dentro de nós, é uma máquina, é uma empresa 24 horas que não para. E aí, vamos fazer essa analogia a uma empresa, alguns departamentos fecham temporariamente, mas outros não param. E esses outros vão se sobrecarregar. E aí, se você não dorme o adequível para você, que está nos acompanhando, sono é pop, sono é tech, sono é tudo. Falou tudo. Se você não dormir o suficiente, vai travar seu intestino, vai travar sua tomada de decisão, você vai ficar mal-humorado, mal-humorada, né? Os seus hormônios vão cair todos. Então não queira tomar hormônio baseado em Instagram e Facebook. Procure profissionais capacitados e gabaritados. E aqui nós temos na nossa equipe o Dr. Ayrton, que pode estar auxiliando vocês, e todos nós aqui trabalhamos em conjunto, gerando mais e mais qualidade de vida para vocês. Hugo, somos máquina, Hugo? Não, com certeza não. Eu acho que, dando um gancho ali, voltando um pouco também, é a questão das pessoas serem muito hedônicas hoje em dia. As pessoas querem tudo para ontem. E eu vou falar, meu trabalho é muito falar, já voltando, longo prazo. Se você quer conquistar, tanto para emagrecer, quanto conquistar a liberdade financeira que a gente busca, você tem que pensar que tudo é longo prazo. Se você pensar que você vai resolver sua vida para amanhã, não. Você às vezes já trouxe 20, 30 anos da tua vida fazendo tudo errado, você quer mudar de uma hora para outra, você não vai mudar, entendeu? Até a gente falar psicologicamente de finanças é complicado, porque a pessoa passou a vida toda ouvindo um padrão e de repente chega alguém como eu para ensinar que não é daquele jeito, é difícil. E a gente fala, sempre a longo prazo. A gente vê muito problema também no jogo do tigrinho. Eu ia falar exatamente isso. Aí eu esperava você falar, isso não é um problema do brasileiro? Porque assim, se eu acredito que se fosse na China ou se fosse no Japão, as bets não teriam tanto sucesso quanto tem no Brasil. Mas existe um estudo que mostra que o Brasil teve o bloqueio de apostas, tal, até no governo Temer ali, que quando ele liberou, esse número do Brasil disparou. O país que tinha o maior número de usuários de bets era a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né? O Brasil simplesmente cortou aquele gráfico de fora a fora para cima e deixou para trás assim, totalmente assim. Então, realmente, o brasileiro tem esse problema de querer tudo para ontem. E tal, tanto bets quanto pegar atalho, exatamente. Então, esse hábito de querer tudo muito depressa, trade, né? Day trade, nossa, a gente briga com isso porque a pessoa quer fazer a operação para ganhar amanhã. Gente, isso é o maior perigo, porque você quer ganhar tão rápido, você vai perder tão rápido quanto você tem a chance de ganhar. Exatamente. E você não tem o psicológico para ter o estômago ali, a paciência de tentar ganhar rápido. Aí, pegando o gancho que o Xará falou, o barato sai caro, né? E realmente pode sair muito caro. Por quê? O brasileiro é o povo que fica mais tempo conectado na internet, não só de rede social. Em média, de um dia de 24 horas, fica-se 22 horas em média por dia conectado. Por quê? Foram aprofundar os estudos e o pessoal vai dormir e continua com o celular conectado. Então, lembrando que tudo em excesso vai fazer muito mal. E isso gera-se, né, como o Dr. Ayrton trouxe agora há pouco, a questão da fenda sináptica. A fenda sináptica é o espaço, um vácuo que fica no final de um neurônio, a conexão para o outro. E é ali que é jogado os hormônios, né? Então ali começa a ter uma chuva dos hormônios dopaminérgicos e também os cetoninérgicos, e isso vai pedir mais, e gera uma grande insatisfação, gera uma grande frustração e um monte de decepção, tudo junto. E aí no caso do campo financeiro, a pessoa, por ansiedade, excesso de açúcar, excesso de glúten também, junta tudo dentro da pessoa, vira uma bomba e a pessoa vai lá e compra de forma desenfreada na internet. Ou vai lá e faz uma aposta. Então, tudo vira um ciclo de vícios e não de vício, não é um só. São vários vícios e tudo isso vai acabar atrelando o prazer, né? E é o prazer momentâneo. E isso acaba gerando N problemas no cotidiano pessoal, profissional, relacional, religioso e até também nas questões da espiritualidade. Engloba tudo, né? Acaba englobando tudo, né? Muito interessante, Marcia. Essa questão do imediatismo, né? Como ela é vista também no mercado de tecnologia, né? O que eu recebo hoje
de clientes que me pedem desenvolvimento de software em um mês. Eu até costumo falar, tecnologia não é magia. Né? Se você encontrar alguém que vai te entregar esse produto em um mês, muito provavelmente você vai ter sérios problemas com ele e vai acabar jogando seu dinheiro no lixo. Agora, no decorrer da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa do mercado financeiro, desenvolvendo um home broker, que é basicamente o software para operar, para controlar ali as operações financeiras. Né? Nosso amigo sabe muito bem disso, nosso amigo Hugo. E aí eu ouvi uma frase clássica, eu queria perguntar para o Super Hugo, né, o que ele entende por essa frase, que é o quê? Parece cocaína, mas é day trade. Vamos lá. É o que eu falei agora há pouco, né? A cocaína ela é um estimulante, foi desenvolvida, descoberta lá atrás pelo Sigmund Freud, o papa da psicanálise. Ele também, todo mundo acha que ele era um psiquiatra, e na realidade o Freud ele era um neurologista cirurgião. Então ele desenvolveu aquilo, a cocaína lá atrás, porque ele tinha um câncer na garganta, ele fumava muito charuto, tá? E ele desenvolveu a cocaína como se fosse um efeito anestésico. E só foram descobrir depois que ele veio a óbito. Tá? Então, aquilo ele gera um bloqueio no sistema simpático e parasimpático. Nossa, cada nome diferente que o Super Ego está usando. Calma. Simpático não é só todos os conselheiros do sucesso, né? Simpático, neurocientificamente falando, é o nosso sistema nervoso. O simpático é o acelerador do sistema nervoso. E o parasimpático não é um remédio, ele é o freio do sistema nervoso, tá? Que é conduzido pelas linhas aferentes e eferentes dentro do nosso sistema nervoso. O que é isso também, esse nome diferente? Vamos lá, são o caminho de descida e de subida dos sinais elétricos, dos impulsos elétricos dentro do nosso corpo, comandado pelos 3 cérebros. Então, parece cocaína, mas é day trade, porque eles ficam focados, né, 24 horas quase por dia, ali focado, vidrado na frente de uma tela, esperando a subida e a descida das bolsas. Eu vi uma propaganda ontem, sem saber do que a gente ia falar aqui hoje, que grandes operadoras de trades estão ficando de madrugada, né, e quando vocês passarem nesses prédios na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, Berrini e lá em Alphaville também, quando vocês verem nesses prédios grandes, luzes acesas, andares acesos, pode ter certeza que foi isso que eu vi na reportagem, né? Operadoras de trades que estão esperando os momentos exatos de baixa ou de alta do mercado, então eles pré-antecipam, e isso acaba, quando abre a Bolsa de Valores, eles já estão ali totalmente posicionados de um lado para fazer excelentes operações, porém uma péssima qualidade de vida para os operadores, porque a glândula pineal deles vai ficar totalmente descompensada, não vai dormir o suficiente, vai alterar as questões hormonais, e aí o Dr. Ayrton pode contribuir muito mais aqui para vocês. Estão gostando do Conselheiro de Sucesso? É muitas informações, com certeza, para vocês anotarem. Aqui é uma aula, estou tendo uma aula aqui, você também? Estamos tendo uma aula aqui nos Conselheiros de Sucesso. O efeito no cérebro vai ser o mesmo efeito das bets, é a mesma coisa, exatamente. E o mais interessante? Agora, um dado interessante que ele falou, eu vi uma reportagem que assim, me pareceu um tanto quanto inusitada. Sabe quais as 2 maiores medicações usadas pelo pessoal da Faria Lima? Não, cara. Um é o Ozempic e o outro é o Venvanse. Olha, tá vendo? Bom, eu não Você sei, tá vendo o que a gente está falando aqui, né? eu não sei, Acontece. Marcia, pode falar, eu já usei Venvanse. Olha. Vou colocar aqui, realmente no mercado de tecnologia é um medicamento muito utilizado para se manter o foco e se trabalhar de forma árdua durante várias horas, né? O efeito colateral, eu falo para vocês, não façam isso em casa, é muito ruim. Eu utilizei Venvanse porque eu precisava trabalhar por 24 horas para entregar um projeto, e a sensação no outro dia era que literalmente tinha passado uma jamanta em cima de mim. Deu uma ressaca, né? Exatamente, fora que quando me tiravam desse foco extremo que eu estava no decorrer da madrugada, a minha irritabilidade ia nas alturas. Tá vendo tudo? A gente fala isso, né, que o ser humano está com esse imediatismo. Ele acha que o outro ser humano ele é máquina, então ele quer para ontem. O Leandro também trabalha com essa parte de redes sociais, como a Solária também trabalha. E eu sempre falo, calma, é passo a passo, não atropelem, porque eles querem para ontem, né? E isso não faz bem, porque quem está de trás do computador? Pois é. É o ser humano. Então, olha o que causa, ele está trazendo aqui um testemunho dele, olha o que causa isso na vida da pessoa que está ali. Então, comecem também a ter a paciência do processo, a paciência da entrega. Isso é importante para a gente viver mais saudáveis, né? Sem tanta ansiedade, sem tantas depressões. Então, Márcia, mas né? olha que interessante, né? Estamos aqui todos os conselheiros, quase todos aqui hoje nesse programa sensacional para vocês. Nada acontece por acaso. Vocês que estão em casa nos acompanhando, vocês sabiam que através da neurociência clínica computacional e mais de suplementações naturais, eu consigo auxiliar vocês que estão aí, independente da área de atuação profissional de vocês. Não é ter foco somente, é ter foco e manter o foco, porém, de forma saudável.
Quero agradecer aos conselheiros do sucesso por essa entrevista incrível. Que Obrigada, honra. conselheiros. Vocês são fera. Por isso estão aqui, né? São sucesso. Então, Sensacional. depois ali, pessoal, no final dos créditos, tem todo como seguir os nossos conselheiros, assim como os projetos sociais que nós também estamos envolvidos. Então, fique de olho, porque todo programa tem algo sensacional, uma orientação para você, para sua vida Que legal. pessoal e profissional. Então, obrigada, conselheiros. Obrigado. Obrigado. Gratidão, valeu. Até o pessoal, próximo obrigado. programa. Até o próximo E esperamos vocês, Fox World, às 14 horas. E também no nosso YouTube, Conselheiros do Sucesso. Então, até o próximo programa. Sou Vera Guimarães e estou aqui para também agradecer os Conselheiros do Sucesso com essa parceria social. Quanto presidente da instituição que trabalha com o acolhimento de crianças, creches, pessoas em situação de rua e também casa de residência inclusiva. Mas nesse momento, eu quero frisar a você, as casas, nós temos hoje 8 abrigos, que totaliza 100 crianças. E essas crianças, elas, apesar de termos a parceria do governo, também precisamos da sua ajuda, porque não é fácil manter um trabalho desse com excelência sem a sua ajuda. E eu quero, nesse momento, dizer para você que o abrigo é um lugar de luz. E foi lá que eu também pude acrescentar a minha família. E falando disso, eu quero trazer para você Maria Vitória, que vai falar um pouquinho do que foi a vida dela em um abrigo. Olá, sou a Maria Vitória. Estou aqui com a Dona Vera, que hoje eu posso chamar de minha mãe. E hoje eu quero dizer para você que tem no seu coração de adotar uma criança, independente da idade, o que ela quer é só amor. Eu sou fruto de uma adoção tardia. Eu fui adotada aos 13 anos de idade. E a primeira frase que eu dizia para minha mãe todas as vezes que eu via ela era: por favor, nunca me deixe separar dos meus irmãos. E hoje eu estou aqui. Deus cumpriu essa promessa na minha vida e hoje eu tenho o prazer de ser amada como filha. Maria Vitória chegou aqui, ela não estudava. E hoje, Maria Vitória está cursando Direito. E falando da Vitória e dos seus irmãos, eu quero chamar eles aqui. Vem aqui, meus filhos. Nós da Basque precisamos da sua mão amiga.